Olá pessoal, nós vamos agora ao terceiro capítulo, Filosofia da Linguagem e Psicologia Objetiva. Nós temos aqui que uma das tarefas mais importantes do marxismo é constituir uma psicologia verdadeiramente objetiva. Agora, essa psicologia verdadeiramente objetiva, ela deve se basear em fundamentos sociológicos e não em aspectos fisiológicos nem biológicos. E nós percebemos aqui, pessoal, justamente a importância de se considerar o aspecto social no estudo da própria consciência, né? Então, a consciência aqui, ela não é estudada em si e por si, ou seja, ela não é estudada em seu aspecto fisiológico. E estudar a consciência não é estudar um campo fechado de um organismo vivo. Estudar o conteúdo do psiquismo é estudar algo que se desenvolve fora dele, mesmo que o organismo individual participe, desse psiquismo. O psiquismo subjetivo do homem não constitui um objeto de análise para as ciências naturais, como se tratasse de uma coisa ou de um processo natural. O psiquismo subjetivo é o objeto de uma análise ideológica, pessoal. E se nós aqui estamos falando que o psiquismo subjetivo, é objeto de uma análise ideológica, nós estamos fazendo referência a uma superestrutura, a própria ideologia, que se forma, pessoal, sob a base material, o modo de produção, a relação social de produção. Então, estudar o fenômeno psíquico é compreendê-lo, interpretá-lo, explicá-lo exclusivamente por fatores sociais que determinam a vida concreta de um determinado indivíduo nas condições do meio social. Então, pessoal, o fato socio-ideológico, essa consciência, ela vai ser explicável exclusivamente por fatores sociais. Por isso que é dito aqui que os fundamentos da psicologia marxista devem ser sociológicos, devem ser fundamentos sociológicos. A realidade do psiquismo interior é a do signo. Se não tiver este material semiótico, esse material que produz sentido, não se pode falar em psiquismo. O que faz da atividade psíquica uma atividade psíquica é a sua significação. A atividade mental deve se manifestar no terreno semiótico. Tanto isso é verdade que a significação só pode pertencer ao signo. E sem esse signo, essa significação se torna uma ficção. Então a significação é a função do signo. É impossível representar a significação fora do signo, como sendo algo independente, particular. O signo é uma unidade material discreta, mas a significação não é uma coisa. Não pode ser isolada do signo como se fosse uma realidade independente, tendo uma existência à parte do signo. É por isso que, se a atividade mental tem um sentido, se ela pode ser compreendida e explicada, ela deve ser analisada por intermédio do signo real e tangível. É claro, pessoal? A gente só compreende a atividade mental utilizando os signos. Toda atividade mental, ela pode ser expressa, mas ela só pode ser expressa por meio dos signos. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, é essa passagem, da atividade psíquica interior para a sua expressão, para a sua manifestação. Tudo que ocorre no organismo pode se tornar material para a expressão da atividade psíquica, até porque tudo pode adquirir um valor semiótico. Então, a gente pode exteriorizar essa atividade psíquica interior por meio de gestos, não é verdade? Agora, nem todos os elementos que podem ser utilizados para essa expressão têm o mesmo valor. Para um psiquismo relativamente desenvolvido, diferenciado, um material semiótico refinado e flexível é indispensável. É, portanto, preciso que esse material se preste a uma formalização e uma diferenciação no meio social, no processo de expressão exterior. E esse material refinado vai ser justamente a palavra.
A exclusão da palavra reduziria o psiquismo a quase nada. Agora, isso não quer dizer, pessoal, que o aspecto natural, né, ou seja, o organismo individual, ele esteja fora do estudo da psicologia. O que a psicologia que deve estudar é justamente a relação do psiquismo com o organismo individual. E essa relação ela se dá dialeticamente. Ou seja, não é do organismo individual que eu devo partir para estudar o psiquismo. Esse psiquismo deve ser estudado, né, a partir dos aspectos sociais. Uma vez que esse psiquismo, essa consciência, né, tem como base, obviamente, a linguagem. Linguagem esta permeada de ideologia. E a ideologia, fazendo parte da superestrutura, é influenciada pela produção material. Consequentemente, o ponto de partida para o estudo do psiquismo, né, da consciência, não deve ser o organismo biológico, né, o indivíduo, mas sim a infraestrutura, a base material que se reflete, né, na ideologia, que por sua vez vai se refletir na própria consciência individual. O signo ideológico é o território comum, tanto do psiquismo quanto da ideologia. É um território concreto, sociológico e significante. Agora, o psiquismo não deve ser uma réplica do universo, ou seja, aquilo que pertence ao mundo exterior, né, exterior ao indivíduo, isso não vai se refletir tal qual, né, no psiquismo, uma vez que nós temos o aspecto da refração, e o que vai determinar, né, o grau de proximidade dessa consciência com o mundo exterior vai ser a própria ideologia. E, obviamente, uma ideologia, né, de base burguesa, né, acaba refratando uma realidade que seja, obviamente, do seu interesse. Como, por exemplo, né, a perspectiva conservadora, a perspectiva de que não há alternativa para o que está acontecendo atualmente. Consequentemente, né, as perspectivas revolucionárias, né, de mudança, elas são deixadas de lado nessa ideologia de base burguesa. Então, pessoal, a gente não pode aqui separar o psíquico com o ideológico. Todo conteúdo ideológico, sem exceção, qualquer que seja o código pelo qual ele é veiculado, né, pela escrita, pela fala, por exemplo, pode ser compreendido e, em consequência, psiquicamente assimilado, isto é, ele pode ser produzido por intermédio do signo interior. Então, todo fenômeno ideológico, ao longo do processo de sua criação, passa pelo psiquismo, sendo aqui uma instância obrigatória. Então, todo signo ideológico exterior, qualquer que seja a sua natureza, é banhado de signos interiores na consciência. Então, ele nasce aqui a partir desses signos interiores e continua neles, nesses signos interiores. E aquilo que pertence, né, ao exterior, ou seja, os signos exteriores, são compreendidos a partir dos signos interiores. Então, os signos interiores, eles são utilizados para compreender os signos exteriores. Então, pessoal, do ponto de vista do conteúdo, não há fronteira entre psiquismo e a ideologia. Há apenas uma diferença de grau. No estágio do desenvolvimento interior, o elemento ideológico, ainda não exteriorizado sob a forma material ideológica, é apenas um elemento confuso. Então, quando a gente pensa, né, a gente pensa, mas sem exteriorizar este pensamento. É como se este elemento ideológico interior, né, que a gente está pensando fosse meio confuso. O pensamento só existe no contexto da minha consciência. É como se fosse um pensamento meio que obscuro, inacabado. Agora, a partir do momento em que eu tenho consciência disso, a partir do momento que eu começo, né, a sistematizar este pensamento, ele começa a ganhar forma, vai se apoiando no sistema ideológico, pois ele próprio foi gerado, né, pelos signos ideológicos que eu fui assimilando anteriormente.
os processos cognitivos provenientes de livros e do discurso de outros, conversas com outras pessoas, e aqueles que se desenvolvem em minha mente pertencem à mesma esfera da realidade. E as diferenças que existem, apesar de tudo, entre a mente e os livros, não dizem respeito ao conteúdo do processo cognitivo. O indivíduo aqui, enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência, enquanto autor dos seus pensamentos, enquanto personalidade responsável por seus pensamentos e por seus desejos, apresenta-se como um fenômeno puramente socioideológico. Esta é a razão por que o conteúdo do psiquismo individual é, por natureza, tão social quanto a ideologia. Então, pessoal, o que a biologia estuda é o indivíduo natural isolado, aquele indivíduo que não está associado ao mundo social. Agora, o indivíduo, nessa perspectiva de individualidade, ele se apresenta como uma superestrutura ideológica semiótica. Se o conteúdo do psiquismo individual é tão social quanto a ideologia, por outro lado, as manifestações ideológicas são tão individuais, no sentido ideológico do termo, quanto psíquicas. Todo produto da ideologia leva consigo o selo da individualidade do seu, ou dos seus criadores. Mas esse selo, ele é tão social quanto todas as outras particularidades e signos distintos das manifestações ideológicas. Então, todo signo, inclusive da individualidade, é social. Em sua forma pura, pessoal, o signo interior é uma atividade mental, mas é acessível apenas à introspecção. Esse discurso interior, ele pode ser exteriorizado. Durante o processo de autoexplicação, o resultado da introspecção deve, obrigatoriamente, exprimir-se sob uma forma exterior, ou, em todo caso, aproximar-se o máximo possível do estado de expressão exterior. A introspecção, enquanto tal, segue uma orientação que vai do signo interior ao signo exterior. Então, aqueles momentos em que a gente está pensando em algo, quando a gente fixa o pensamento em algo, tentando compreender algo, esse momento de introspecção, ele é muito assemelhado à própria exteriorização do signo. Porque no momento da exteriorização, da passagem do signo interior ao signo exterior, eu, obviamente, devo sistematizar este meu pensamento para exteriorizá-lo. Nesse momento da introspecção, a gente tem algo muito parecido. É como se a gente tivesse aqui um pensamento meio que confuso, e a gente buscasse sistematizar este pensamento confuso como se a gente fosse expressá-lo. Em outras palavras, é uma tentativa de a gente compreender o próprio signo interior. Essa atividade mental não é visível e nem pode ser percebida diretamente, mas em compensação, essa nossa atividade mental ela é compreensível, o que significa que durante o processo de autoobservação, a atividade mental é recolocada no contexto de outros signos compreensíveis. O signo deve ser esclarecido por outros signos. A introspecção constitui o ato de compreensão. E por isso, ela se efetua inevitavelmente com uma certa tendência ideológica. Então, pessoal, essa introspecção é como se fosse a explicitação ativa do signo interior. Então, quando um objeto da introspecção se torna perfeitamente compreensível, é que a gente vai ter aqui essa introspecção. Agora, é importante considerar também, pessoal, a situação em que essa relação ocorre. A compreensão de cada signo, seja ele interior ou exterior, efetua-se em ligação estreita com a situação em que ele toma forma. Essa situação, mesmo no caso da introspecção, ela apresenta-se como algo que esteja incluído na totalidade dos fatos que constituem a experiência exterior. Em outras palavras, ela faz parte da situação social. A orientação da atividade mental no interior da gente, esse processo de introspecção, não pode ser separada da realidade de sua orientação numa situação social dada. O signo e a situação social em que se insere estão indissoluvelmente ligados.
O signo não pode ser separado da situação social sem ver alterada sua natureza semiótica. Uma análise mais aprofundada revelaria que as formas mínimas do discurso interior são constituídas por monólogos completos, análogos a parágrafos, ou então por enunciações completas. Mas elas se assemelham ainda mais às réplicas de um diálogo. Não é por acaso que os pensadores da antiguidade já concebiam o discurso interior como um diálogo interior. O antipsicologismo tem razão em recusar a dedução do ideológico a partir do psiquismo. Então, estudar o aspecto ideológico, tomando como ponto de partida o psiquismo, não é aceitável aqui. A psicologia deve se apoiar na ciência das ideologias. Originariamente, a palavra deve ter nascido e se desenvolvido no curso do processo de socialização dos indivíduos, para ser, em seguida, integrada ao organismo individual e tornar-se fala interior. E o psicologismo tem razão ao afirmar que não há signo exterior sem signo interior. O signo exterior, incapaz de penetrar no contexto dos signos interiores, isto é, incapaz de ser compreendido e experimentado, deixa de ser signo. Então, aquilo que a gente não consegue compreender, ele não pode ser chamado de signo. Ele só vai ser signo se ele se realizar no nosso psiquismo. O signo ideológico tem vida na medida em que ele se realiza no psiquismo. E, reciprocamente, a realização psíquica vive do suporte ideológico. A atividade psíquica é a passagem do interior para o exterior. Agora, para o signo ideológico, o processo é inverso, O signo ideológico é a passagem do exterior para o interior. Existe entre o psiquismo e a ideologia uma interação dialética indissolúvel. O signo ideológico deve integrar-se no domínio dos signos interiores subjetivos. Então, pessoal, psiquismo e ideologia se impregnam mutuamente no processo único e objetivo das relações sociais.